Oi, gente, tudo bom? Agora a gente tá na nossa segunda parte da aula, né? Antes a gente tava falando sobre humanismo, e aqui a gente vai falar sobre classicismo. Então, o classicismo é onde se consolida a questão do renascimento. Então, a gente tá falando, né, em Portugal, século XVI ainda, e é um período muito da hora, né? Sempre lembrando que a gente tá falando de Portugal, mas é um período muito incrível e quase assim um divisor de águas, porque a gente tá falando da época de Shakespeare, a gente tá falando da época de Dante, e a gente tá falando da época em que, tipo, Portugal estava sendo uma das maiores nações que a gente tinha naquele momento. Então, o contexto histórico, ele continua sendo o mesmo. A gente está falando de Renascimento, a gente está falando dos períodos das navegações e, assim, daí do descobrimento do Brasil, da passada pelo Cabo da Boa Esperança, tudo isso que Portugal fez nesse século. A invenção da imprensa, como havíamos falado na última aula, o aparecimento dos burgos, da burguesia, a burguesia está surgindo, a Contra-Reforma e a Reforma Protestante, o mercantilismo e a União Ibérica também, que vocês estudam história, é nesse contexto histórico que a gente está. E aí, as características, elas são as mesmas que a gente viu, né, na aula passada, só que agora elas estão consolidadas, porque antes era, tipo, a busca da razão versus a igreja, agora não, é a busca da razão, a gente tá em um período do racionalismo, do antropocentrismo até os dias atuais, do hedonismo, do resgate à antiguidade, que é sempre bom lembrar que isso vem muito da questão da busca da razão, né, Platão, Aristóteles e tudo mais, isso. E aí eu trouxe algumas obras da arte renascentista pra gente dar uma olhadinha, porque também é... Desculpa. É muito importante pra gente, né, tá dando essa olhada. As obras renascimentas, elas são inspiradas na cultura greco-romana e há muitas referências à cultura pagã. A primeira obra que eu trouxe é a Criação de Adão, feito pelo Michelangelo. E aí, quando você analisa ela, você vê que, tipo, ela tem toda essa questão de harmonia e os artistas, eles estão muito preocupados na perfeição e em mostrar o corpo humano de verdade. Então, assim, você vê que o corpo humano tá feito com perfeição, né? Tá muito semelhante aos corpos de atuais, né? Um pouco maromba, assim, mas tá semelhante. E aí a gente vê, né, o dedinho de Deus, que Deus seria o que tá do lado direito, e do Adão, que tá do lado esquerdo. Você vê que eles estão quase assim se aproximando, mas eles não estão. E aí tem muitas teorias também de que esse manto que tá em volta de Deus, ele seria o cérebro. Porque, né, é um período, como eu já disse, que eles estão estudando o corpo humano. Então, assim, eles dissecam o corpo humano, eles olham todos os órgãos do corpo humano, os artistas. Tem até histórias de que o Leonardo da Vinci ia no cemitério, desenterrava corpos e essa doideira aí pra estudar. E aí, Deus, ele tá... A mulher que tá aqui do lado dele, essa aqui, ó, seria Eva, que tá segurando na mão dele, e os anjos em volta, mostrando toda uma questão de dualidade e de perfeição, né? Porque você vê que o quadro, ele traz muita harmonia, você sente muita harmonia. Aqui do lado a gente tem um homem vitoriano, e ele tenta, do Leonardo da Vinci, e ele traz essa ideia de equilíbrio do corpo humano, que o corpo humano ele seria assim de uma forma equilibrada. Aqui a gente tem a Piaget, que é uma obra muito conhecida, que seria uma obra não, né? Uma escultura muito conhecida, que é segurando Jesus, né? E esse rosto da mulher muito mais assim, tá sofrendo, mas é um sofrimento de que a gente sabe que ele vai ressuscitar daqui a 3 dias, né? Logo quando ele morre. E aqui do lado a gente tem esse quadro do Botticelli, que é o Nascimento de Vênus. E aí, Vênus, né, deusa da fertilidade, deusa do amor. Então, analisando, a gente pode falar que a concha, né, que tá aqui debaixo dela, aquela que tá no meio, que a concha traz essa questão da fertilidade. Aqui do lado direito a gente tem a deusa da primavera, porque o que é a primavera se não um momento de fertilidade da natureza? E é isso.
E aí, só pra gente dar uma olhada mesmo, ver o que a gente acha e tal, e pra gente tá mantendo o olhar, né, porque cai imagens no vestibular de vocês. E agora, a gente vai falar especificamente da literatura em Portugal. Então, qual é o contexto, né? A gente vai falar primeiro do Sá de Miranda, que ele foi o pioneiro do Renascimento em Portugal. Eu escrevi errado no slide, gente, desculpa, tá escrito realismo, mas é Renascimento. E ele teve um atrito com o Gil Vicente, né, por conta disso, porque Gil Vicente é bem dual, ele fala tanto de questões religiosas quanto de questões renascentistas e essa confusão. E ele é o cara que ele introduz a medida nova, da qual a gente vai falar no final da aula sobre canção de poema, de versos. Então, ele introduz a medida nova, que são 10 versos poéticos decassílabo, mas ele não abandona a medida velha, que foi o que a gente falou na aula passada e que a gente vai falar no final dessa aula, mais a fundo. E ele traz todo esse estilo novo, que seria isso, substituindo a redondilha maior. Então, ele faz uma revolução na questão escrita, na questão poética, na lírica, todas essas questões que ele traz. E o Sá de Miranda, ele é um dos pioneiros do Renascimento, então ele traz muitas figuras de linguagens que são muito predominantes no Renascimento e muito predominantes no classicismo, né? E muito predominantes na escrita de Camões, que a gente vai falar depois. Que é a personificação, que é, né, da características de pessoas por objetos, paradoxo e antítese. Mas principalmente a personificação. E aí agora a gente vai falar do Luís Vaz de Camões, que ele é o autor mais importante do período classicista em Portugal, mas ele até hoje em dia ele é um dos autores mais importantes de Portugal, tipo ele, Fernando Pessoa, e essa galera aí que é realmente muito importante, que é muito estudada e que, assim, todo português conhece. E ele é um poeta filósofo e ele retrata sobre as incertezas da vida, das dores, dos amores na sua escrita. E ele usa muito o neoplatonismo. O neoplatonismo é a ideia de que todos os nossos sentidos e o nosso corpo, eles são a prisão da alma. Porque você tem que ter um amor de almas. E quando você tem, assim, a questão do desejo, você não tá tendo verdadeiramente o amor das almas. E aí, a obra de Camões é dividida em épica, lírica e dramática. Mas que a gente vai estudar, que é a mais importante, é a épica. E o poema épico, ele traz o quê? Eles são poemas narrativos, sempre nacionalistas, né, do Camões, e fala sobre o feito dos navegadores, que é o que o Camões faz em um dos Lusíadas, mas o épico ele qualquer épico, sempre coloca o homem como herói, né, visando muito a característica do antropocentrismo. E aí os poemas dele são racionalistas e buscam o equilíbrio e a harmonia, exatamente como as obras de arte que a gente viu. E aí, no gênero lírico, Camões usa sonetos de lírica complexa. A questão lírica, né, a narrativa dele é sempre muito complexo, com verbos decassílabos. E o cara é um gênio por conta disso. Porque ele usava verbos decassílabos, ele usava os versos do AB, AB, CC, que é uma forma, né? E assim, ele não fazia com que ele ficasse monótono. E é muito difícil você conseguir usar uma métrica sem fazer com que ele fique monótono. Então, assim, ele é realmente um cara muito fodido. E aí, no gênero épico, como a gente falou, a gente vai falar sobre os Lusíadas, que é a obra mais famosa dele. Os Lusíadas, ele foi dedicado ao rei Dom Sebastião, que morreu em uma guerra na África. Os Lusíadas traz muito, ele invoca, né, Camões invoca as deusas nessa grande obra dele. É uma epopeia e, assim, é comparada à Ilíada e a Odisseia, né, que são epopeias lá da Grécia Antiga. Então é muito doido, é muito, assim, incrível, é uma grande obra. E os Lusíadas é contado em média res. Como assim? Ele conta do meio, o livro começa no meio, e ali ele começa a contar toda a história. Por quê? A gente tem o Vasco da Gama, que seria, né, um dos heróis navegantes, e ele chega em Melinde, uma cidade na África, e ele encontra o rei de Melinde, e ele vai contando pro rei
como foi a saída deles lá de Portugal até ali. E daí, assim começa o livro. E daí ele conta tudo isso, né, como se fosse um flashback. E aí a história vai se passando depois disso. E, enfim, as narrativas mais importantes que a gente precisa saber em Os Lusíadas, os momentos mais importantes. E aí eu coloquei aqui os pontos e a gente vai destrinchar agora. A gente tem a Ilha dos Amores, que é quando Vênus, né, a deusa do amor, eles chegam em uma ilha e ela manda Cupido flechar as ninfas daquela ilha para elas irem atrás dos navegantes, dos guerreiros e tal, porque esse momento foi depois que eles conquistaram, fizeram o que eles tinham que fazer na história. E aí é muito legal por quê? Porque dentro dos Lusíadas tem um enredo que Vênus e Poseidon estão brigando, porque Vênus quer que eles passem por tudo aquilo, que eles conquistem as conquistas de Portugal, e Poseidon não. Então, Vênus manda ninfas, Vênus manda mimos, né? E Poseidon vai mandando desgraça pra vida deles. E aí, enfim, nesse momento é quando eles já conseguem conquistar o que eles queriam. E aí ela manda essas ninfas, essas mulheres, pra irem satisfazê-los, né? E é bem complexo, bem problemático quando a gente vai parar pra olhar nos dias de hoje, né? Mas como estamos olhando antigamente. O Velho do Restelo também é um momento muito importante. O Restelo foi o lugar onde saiu o barco, né, as navegações. E aí, essa narrativa, né, essa parte, conta muito sobre a questão da briga, do conflito entre o velho e o novo. Porque o velho, ele tá inseguro, ele acha que eles não vão conseguir, que vai dar tudo errado. Mas, assim, as pessoas ao redor, pessoas que ele conversa e tudo mais, vê que, tipo, não, vamos, vai ser incrível, vai ser maravilhoso, a gente vai conseguir conquistar e tudo mais. Então, é assim, é a mudança, é a saída do velho indo pro novo, indo pra conquista. Isso. O do Gigante Adamastor, que é quando eles estão no Cabo da Boa Esperança, né, que antes era Cabo da Tormenta, e aí eles encontram, né, essa figura, o Gigante Adamastor, e os guerreiros navegantes, eles têm que combater ele. E aí, quando eles combatem o Gigante Adamastor, o Cabo das Tormentas se transforma no Cabo da Boa Esperança. A história da Inês de Castro, que Vasco da Gama também conta a Melinde, ao rei de Melinde, que é basicamente assim. Havia um príncipe que ele era muito apaixonado na Inês de Castro. E aí o pai dele, o rei, não aceitava esse relacionamento, esse amor dos dois. Então o rei mandou matar a Inês de Castro. E aí, tudo bem, né? O filho dele ficou muito mal. E aí, quando o rei morre, e o príncipe, né, que era apaixonado por Inês de Castro, é coroado, ele manda desenterrarem a Inês de Castro e coroarem ela. E ela é coroada morta. Bem macabro, né? A gente não sabe se é uma lenda, a gente não sabe se é verdade, porque não há registros, mas enfim. E é isso, tem até a expressão Inês já é morta, não sei se vocês já ouviram. E o último, que é a Máquina do Mundo, que essa palavra, essa história é retomada depois, nas próximas escolas literárias, mais na frente, quando a gente for ver. E a Máquina do Mundo é aberta, né, eles abrem os guerreiros, e é visto todas as conquistas futuras de Portugal, como Portugal vai ser incrível, vai se tornar uma grande potência mundial. E assim, gente, é sempre importante lembrar que Camões, ele não tá vivendo no período dos Lusíadas, ele não tá vivendo nesse período. Ele tá vivendo num período quando ele tá escrevendo. Ele tá vivendo em um período em que Portugal está passando por grande miséria, Portugal está passando por grandes conflitos, grandes problemas, e ele morre quando Portugal se unifica à Espanha. Então, assim, ele tá contando, ele tá exaltando Portugal, mas Portugal não está nos momentos de glória, né, dela, quando ele tá contando isso. E, enfim, sobre os Lusíadas é isso. E agora a gente vai falar sobre escansão de versos. E, gente, assim, não é complicado, é bem fácil. É como você fazer divisão de palavras, sabe? Eu esqueci o nome. Mas quando você divide a palavra.
Só que ao invés de ter uma palavra, você vai fazer isso com o verso inteiro. Então, você faz do jeito como você fala, pensando assim. Eu coloquei o primeiro canto de Os Lusíadas. Então, a gente vai dividir como? Do jeito que a gente fala, fazendo a divisão. Então, por exemplo, no, se eu falo no mar, você fala no. Então, no, tracinho, mar, tracinho, tá, divide no tá, aqui no tan, tá, tormenta, e tanto dano. E aí, quando tem uma das regras principais, é que quando a palavra termina em vogal e a outra começa em vogal, você junta elas. Porque você não fala tormenta-e, você fala tormenta-e, você não fala tormenta-e. Você não fala assim, você fala tormenta-e. Então é assim, a gente vê tantas vezes a morte apercebida. Não sei se deu pra entender, mas é mais ou menos isso. E aí, como que a gente faz, né? Porque não é só isso. A gente conta até a última sílaba forte da última palavra. Então, por exemplo, no mar, tanto a tormenta e tanto dano. E aí, a última sílaba, a sílaba forte de dano é da. Então, a gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Termina no dá. E é um conto de Camões. Opa. E a gente tem aí 10 separações. E como a gente viu aqui, gosto pelo verso decassílabo. A gente tem um verso decassílabo, porque tem 10 sílabas métricas. Então, esse verso é realmente do Camões. Vocês conseguiram pegar. Aqui, tantas vezes... A gente separou, né? Apercebida. O bi é a maior sílaba tônica. Então, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente corta, né? A gente tira o dá. Ficou também 10 sílabas tônicas. Então, estamos falando de Camões. E aí, quando não é assim, aqui voltando, vai ser ou redondilha maior, que vão ser versos de 7 sílabas métricas, de entre 7 ou 5, ou redondilha menor, que vão ser de 5 a 1, por exemplo, para baixo. E aí, uma das coisas mais importantes, por exemplo, vai cair um exercício lá no vestibular e pergunta, tipo, esse verso é de Camões? Você vai ter que fazer a escansão para ter certeza que é um verso camoniano, porque ele sempre é 10, 1, 9, mas sempre 10. E aí, por que esse AB é AB? Porque aqui, ó, dano, engano, aborrecida, apercebida. É o finalzinho que junta o nono, dá. Daí, né, faz esse conjuntinho. E bem, gente, é isso a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. E tenham uma boa semana. Tchau!